É isso aí. Podem assumir aí. Olha só. Juliano, eu queria te agradecer ter aceito o convite da gente para participar dessa conversa com o Grupo Mangaba. Queria agradecer vocês também. Segunda-feira, vamos começar bem a semana com o Juliano. É um prazer enorme estar aqui com você e ouvir um pouco você falar sobre um tema que eu acho que tem ganho espaço, agenda e interesse de todo mundo. Zé, quer falar alguma coisa, querido? Sem voz, Zé. Não estou te ouvindo, Zé. Ligou o microfone? Está desligado. Então tá bom. A hora que estiver funcionando, Zé, você fala. Então vamos lá, Juliano. Prazer, viu? Enorme. Obrigado, gente. Eu vou, às vezes, ter que interromper aqui, porque eu tenho que admitir pessoa a pessoa que entra na sala, tá? Estou aqui como administrador. Bom, obrigado pelo convite. É sempre bacana quando o que a gente faz gera esse tipo de troca, esse tipo de conversa. Então, prazer, enfim, falar um pouco dessa experiência que é nova também para mim, né? Eu tenho tido sinais interessantes de que esse tema finalmente tem se tornado alguma coisa que causa menos resistência, né? É alguma coisa que, enfim, é o motivo, na verdade, principal que mobilizou o esforço que não foi pequeno para produzir esse livro, considerando que, eu não sou um autor conhecido, e dois, eu precisei fazer isso conjugado com o trabalho, né? E isso aconteceu muito por um desespero em relação enfim, ao que pode acontecer, as consequências disso, né? Da gente não estabelecer canais de interlocução com esse grande, tão confuso e complexo e um grupo que não poderia estar mais perto e longe ao mesmo tempo, né? É curioso observar o mundo evangélico de onde eu estou hoje, porque eu vejo uma série de coisas acontecendo, mas raramente uma dessas coisas interessantes e curiosas salta para o outro lado, né? Geralmente o que salta é o narcopentecostalismo, enfim, qualquer outra matéria que de alguma forma agride, né, esse público e gera mais ressentimento. Vou contar rapidamente o contexto que me levou para esse assunto, e eu já me desculpo se isso é repetitivo, porque é um pouco o trajeto que permite chegar a por que esse livro foi escrito, né? Eu não sou religioso, a minha família não é religiosa, muito pelo contrário, né? Meu pai e minha mãe se conheceram quando meu pai estava clandestino. Meu pai fez parte, né, como outras pessoas do movimento estudantil, anos 60. Logo que eu nasci, ele foi preso. Eu tive clandestino também nesse início de vida, fugindo, né? Estávamos minha mãe e eu, como muitas outras pessoas do nosso círculo de relacionamentos. Existia, sim, a presença dentro desse grupo de representantes do mundo religioso, católico principalmente, mas nós não fazíamos parte desse círculo, né? Ao contrário, a nossa turma sempre foi aquela das pessoas que olhavam para a religião com muita suspeita, com muita desconfiança, e entendendo a religião ou como alguma coisa que não tinha consequência, era neutra, ou como alguma coisa que tinha consequências muito negativas, né? E então nós nunca fomos à igreja, nunca fomos estimulados à igreja, nunca convivemos, né, com outras pessoas que iam à igreja, e foi assim que eu cheguei a campo em 2013, né? Eu acho que duas exceções nessa trajetória que talvez tenham
amaciado um pouco o processo para que, enfim, esse tema não me agredisse tanto, né? E como não agride até hoje, ao contrário, né? E eu posso citar aí alguns casos de pessoas que estiveram no campo comigo e que se sentiam muito agredidas na presença, por exemplo, de uma liturgia pentecostal, né? Que é alguma coisa que incomoda por muitos motivos. A primeira coisa foi ter morado durante um ano com uma família batista durante o intercâmbio para a região chamada como o cinturão religioso, né, o cinturão bíblico nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1988 para 1989, por um intercâmbio chamado AFS, que já foi um intercâmbio importante, hoje perdeu um pouco essa importância. E depois, em 2010, trabalhando profissionalmente, não por vínculos, enfim, por trabalho, com a então candidata Marina Silva, em 2010. Ela era acompanhada durante a campanha por um jornalista que intermediava a conversa dela com a imprensa, e eu a acompanhava também, junto com assessores, óbvio, e porque antes de voltar para a academia em 2010, eu vivi 14 anos como um profissional das mídias digitais, desde 97 até 2010. Meu último trabalho foi com a Marina, e durante essa experiência com a Marina havia pautas que eram relacionadas à religião, e duas particulares me provocaram um impacto especial. Numa delas, a gente estava no interior de Alagoas, numa periferia, das periferias urbanas que hoje são muito presentes, e a gente estava numa praça que era, na verdade, um campo de futebol de terra por todo lado, essa visão de periferia, né? Enfim, muitos tijolos à mostra, tijolos, né? Aquele comércio miúdo, muitos ambulantes, a iluminação ruim, né? Pouca iluminação na rua, e aquele palco construído, né? Bastante grande, mas ainda assim insuficiente para a quantidade de pessoas que estavam em cima dele. Então um palco trepidante, e aquele era um evento evangélico, né? E havia ali, enfim, essa mistura que para mim era uma coisa nova naquele momento, que é perceber a presença, né? Eu nunca tinha cruzado, pelo menos na minha vida cotidiana, né, nas minhas experiências, o mundo da periferia com o mundo do cristianismo evangélico. Eu me lembro de ficar muito surpreso por ver aquele evento com aquele mundo de pessoas, muitas delas jovens, todas elas pretas e pardas, e era um evento pentecostal, então aqueles muitos homens e mulheres vestidos conforme, né, enfim, as regras e o rigor, né, e a disciplina dessa tradição da igreja protestante. E num determinado momento, uma sanfoneira, que foi uma pessoa importante no mundo fora da igreja, que se converteu, ela estava sentada exatamente na minha frente, então tinha algumas fileiras do lado esquerdo, algumas fileiras de cadeiras do lado direito, todo mundo sentado, muita gente no palco, enfim, uma coisa, a temperatura, né, aquela noite do Nordeste agradável e quente, aquele palco que tripudiava, e levantou essa mulher muito magrinha, muito delicada, e de repente ela ficou possuída ali no palco. Era uma artista popular incrível, né? Tocava sanfona loucamente. Eu encontrei o trabalho dela depois, e o trabalho gravado não chega aos pés do que ela fazia no palco, né? Ela tinha essa força de um músico popular. E o que me impressionava, parecia que ela estava em transe, e ela, ao mesmo tempo, fazia isso e estava também ali com o performer.
Então ela falava em vozes, né? Então tinha diálogos entre seres ali, enfim, Deus falando e, enfim, eu não me lembro exatamente qual era o diálogo, mas eu me lembro disso, né? Primeiro da pessoa delicada que se transforma e cria aquela conexão, aquele vínculo com aquele mundaréu de gente naquele palco, né? E a presença da política ali misturada com igreja e aquela solenidade das pessoas vestidas, né, muitos ternos, e aquele modo de falar pentecostal que era diferente para mim, que lembra um pouco Martin Luther King, né, assim, uma coisa muito apaixonada, muito fervorosa, e ela se apresentando e com essa coisa do espetáculo beirando o religioso, né? Assim, eu não sabia direito onde que terminava a performance e onde que entrava ali né, alguém fazendo uma comunicação com, né, com o Espírito Santo, ou com, enfim, com outras entidades. E essa foi a primeira experiência. E a segunda foi uma visita a Belém, do Pará, uma visita de um dia para um evento da Assembleia de Deus no principal esporte de estados, no principal estádio de esportes da cidade, um lugar monumental. Eu não sou muito de frequentar estádio, mas eu fui algumas vezes no Morumbi, aqui em São Paulo, e alguma coisa desse tamanho, né? Assim, um estádio grande, com, enfim, arquibancadas e outros espaços ali, completamente preenchido de pessoas. E eu, pela primeira vez, olhei aquilo e falei, de onde veio essas pessoas, né? Porque eu não imaginava que alguma coisa além de shows de música pudessem atrair aquele público, e aquele não era um público de várias igrejas, era uma igreja só, e eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas e o tamanho do evento e a organização do evento, com pessoas encarregadas de receber e com fitinha no braço, quem ia para onde, né? Ou seja, um evento completamente profissional, de um público que não correspondia nem ao público dos shows, nem ao público do esporte, né? Então, apesar de ter conhecimento disso, por conta de notícia, matéria na TV, matéria de jornal, nunca aquilo tinha tocado no meu corpo, né? Assim, como alguém que está ali e olha para os lados, que é tudo meio que recorta, né? O jornal, a revista, a câmera, e tá ali e ver aquela quantidade de pessoas me impressionou muito. Isso foi em 2010. Eu fui para a Inglaterra fazer primeiro mestrado, e a ideia era terminar o mestrado, e eu conto isso só para dizer que em nenhum momento a religião estava no horizonte, né? Eu não me interesso por religião, nunca estudei religião, e o mestrado não foi sobre religião, né? O mestrado foi sobre, enfim, performatividade em relação ao YouTube, num curso um curso puro sangue de antropologia, um departamento excelente, muito, muito competitivo, muito erudito, né? O mestrado, coincidentemente, ou por uma sorte, né, do destino, ele se tornou doutorado, e eu fiquei me perguntando para onde ir, né, e por conta, enfim, isso, como a pesquisa de campo aconteceria, como aconteceu ao longo de 18 meses, eu negociei com a Thais. A Thais é acadêmica também, ela é arqueóloga, então a gente encontrou ali, buscou um meio do caminho que não ficasse numa extremidade do país, que era para onde eu queria ir a princípio, né? Então eu conversei com uma amiga que é arquiteta e que estava com com um empreendimento no litoral norte da Bahia, e fui para lá porque eu tinha intenção de ir para um município próximo, né? Mas ela estava em Camaçari, e eu fiquei nessa casa dela, e fiquei 3 semanas ali indo para arquivo, né, no início do doutorado, até que um dia ela falou, vê aqui, né, cruzando a pista, né? A pista é a maneira como eles chamam a BR-99, que é conhecida como Estrada do Coco. E ali, pisando, eu falei,
é esse o local, né? Assim, um local que tem a característica que eu procurava a princípio, de uma periferia típica, né? Ou seja, se você tirar o calor, bastante típico, né? Todo o resto, os sons, a quantidade muito frenética de veículos, desde caminhões, muitas motos, 9 pontos de mototáxi, a circulação muito confusa, o asfalto quebrado quando ele não era estrada de terra, enfim, muito tipicamente a cara de uma periferia, essa periferia que eu entendo tenha nascido, conforme escreveu o professor Gilberto Velho, a partir desse movimento, desse evento climático importante na metade do século XX no Brasil, que levou a isso que ele classifica como o principal fenômeno social do Brasil no século XX, que foi essa grande massa migratória de em torno de 20 milhões de pessoas no Brasil dos anos 50 até o final do século, que mudou a configuração do país. O país até então era ainda uma grande fazenda, você tinha em torno de 30% de pessoas vivendo nas cidades do Brasil, e o professor Gilberto Velho fala sobre 50 anos depois, o Brasil ter virado de cabeça para baixo. Então, o Brasil se tornou, no final do século XX, 20% rural, em termos de distribuição, né, dos brasileiros, e 80% urbano. E esse 80% urbano é principalmente essa imensa faixa periférica, essa mancha, né, que a gente vê nas principais cidades do país, não só do sul e sudeste, mas em todos os lados. Você vê muito claramente no nordeste todo, no centro-oeste, enfim, onde tem cidade no Brasil, você tem essas aglomerações novas que tem essa característica. E eu vou citar de memória, não tem correio, não tinha agência bancária, o posto de saúde abria às 10, as pessoas faziam fila a partir das 5, fechava às 4, quando o médico ou a enfermeira estavam lá, que frequentemente não estavam. Tinham 3 escolas públicas, a escola de segundo grau, né, a escola do ensino médio, todas elas, na verdade, mas principalmente o ensino médio, vivia numa casa alugada, que não foi projetada para fazer isso. Os alunos mais ficavam fora do que habitavam a escola, porque os professores não tinham professores locais, eles todos vinham de Salvador ou de Camaçari, ou dos polos, e por isso, enfim, havia esse problema recorrente de falta de professor, né? O ensino fundamental um pouco melhor, 2 escolas em si construídas para isso, mas ainda assim a escola como um espaço um filé para o tráfico, que existia e existe, está piorando em termos de tiroteio nas ruas. O tráfico tem esse lugar especial nas escolas por conta da vantagem que tem você lidar com menores de idade, e, ao mesmo tempo, pelo fato da escola não ter a proteção policial dentro dela, né? A polícia fica do lado de fora. No bairro em que eu fiquei, num determinado momento, um dos diretores de uma das 2 escolas pediu para a polícia interferir, mas ainda assim, enfim, ainda assim era alguma coisa que acontecia quando havia esse pedido, né? Então, uma periferia, no meu entendimento, bastante típica. Eu não sei quem está com o microfone ligado, está produzindo um ruidinho aqui. Obrigado. Então, esse foi o ambiente em que eu cheguei, e, enfim, me senti, como dizem por lá, né, como pinto no lixo, muito interessado por tudo que acontecia, né, essa possibilidade incrível de poder viver uma outra vida em um lugar que você não viveria em nenhuma outra situação, porque eu acho que continua aí o ruído. Deixa eu ver se eu consigo. É o Zé Márcio. Eu acabei de mandar um WhatsApp pedindo para ele fechar. Ah, tá bom. Então, esse foi o local. E eu, muito interessado, né, nessa possibilidade,
comecei enfim, a recuperar as minhas memórias familiares, militância dos meus pais, e por conta disso me interessei exatamente por aquilo que estava nos extremos, né? Ou seja, os terrenos ocupados, as questões policiais, envolvimento da polícia com os negócios, né, locais, a polícia servindo muito menos para cuidar e muito mais para reprimir. Enfim, isso né, que hoje ainda causa escândalo, de policiais parando e interferindo na vida das pessoas, principalmente de jovens, porque eles estão vestidos de uma maneira considerada pelos policiais inapropriada, porque, de certa forma, glamoriza essas figuras ligadas ao tráfico. Enfim, esse era o espaço que me interessou a princípio, e claramente 3 meses dali eu recebi uma ameaça de morte, obviamente porque se espalhou, né? Quem que é a pessoa que é o branco que chega num lugar que ninguém é conhecido, não tem familiar, e começa e não tem um trabalho aparente, a não ser ficar o dia inteiro entrando e saindo de estabelecimentos e perguntando todo tipo de coisa indiscreta para todo mundo. É o policial, obviamente, né? Então circulou esse boato, era a véspera da Copa do Mundo, 2013, aqui no Brasil. Então eu recebi uma delicada ameaça de morte, não foi uma coisa explícita, não teve arma apontada para mim, nem para minha família, mas ainda assim nos assustou, e o meu orientador, muito mais experiente do que eu, disse: olha, eu acho que é possível você continuar aí, só deixa de entrar nesses lugares, né, assim, nesses terrenos, e de fazer essas perguntas, que são perguntas muito delicadas. E por conta disso, eu estou fazendo esse trajeto longo para dizer por que, afinal, eu entrei nas igrejas, né? O que eu fui procurar nas igrejas? Então, a princípio, eu fui procurar um lugar que não despertava a atenção das pessoas, nesse sentido de achar que eu era um policial e alguém que eventualmente estava ali fazendo algo diferente do que eu estava realmente fazendo, e funcionou. Um outro motivo muito importante, que eu sempre fico em dúvida se eu falo nesses ambientes, porque soa muito estranho, mas que é claramente registrado na literatura sociológica e principalmente antropológica do Brasil, foi que eu senti que eu não estava no Brasil, que eu estava na Turquia, ou que eu estava num país árabe. Tamanho fosso que existia entre homens e mulheres, né? E eu percebi isso, não, enfim, nada disso é dito, né? Quando você está fazendo seu trabalho de campo, as coisas chegam principalmente pelos estranhamentos. E o estranhamento era, com frequência, parar alguém na rua para falar por qualquer motivo, estar no ponto de ônibus, enfim, qualquer dessas situações que, enfim, as pessoas que trabalham com a pesquisa etnográfica vivem. E nessas situações de conversar espontaneamente com homens em bares, na rua, no ônibus, no posto de saúde, etc., era muito mais fácil do que eu esperava. Ou seja, eu ouvia relatos dos mais engraçados aos mais macabros, né? Enfim, posso falar sobre isso depois. O quanto era fácil ouvir e conversar, interagir com homens. Com a mulher, adolescente, mas principalmente adulta, o que acontecia era uma conversa que durava, sei lá, 2 minutos, e um sentimento muito grande expresso ali por aquela pessoa de desconforto, que levava à interrupção quase imediata da conversa. Mas isso não acontecia, ou acontecia muito menos e menos enfaticamente, com as mulheres evangélicas, né? Onde havia ali o que eu vim anotar depois, né? Uma confiança maior do casal, o que facilitava, entre outras coisas, a busca dessa mulher por trabalhos fora do bairro,
As outras mulheres, a expectativa é que elas trabalhassem dentro do espaço, de maneira que elas pudessem, ao mesmo tempo, manter a supervisão das crianças e, se elas conseguissem ganhar um dinheiro extra, ok, bacana. Mas quando a mulher encontrava dentro do mercado de trabalho, e havia muita oferta de trabalho por conta dos muitos hotéis na região, isso trazia uma perturbação intensa no ambiente familiar, primeiro porque pelos ciúmes que o homem tinha, e que homem e mulher têm ali de uma forma muito intensa, né? Por conta dessa mulher emular o homem de certa forma, ou seja, não estar sendo supervisionada pela comunidade quando ela sai para trabalhar fora, e também pelas consequências que o trabalho com carteira assinada trazem em relação ao questionamento dos papéis ali, do papel masculino como papel do provedor. E muitas vezes o trabalho foi descrito para mim como uma outra relação, né? Uma relação que competia com a do marido e às vezes superava a do marido, porque o marido ganhava e gastava no bar e pronto, enfim. E daí as pessoas se casavam, as mulheres se casavam com o trabalho delas, né? E esse estranhamento não era o estranhamento, não era tanto intenso quanto com mulheres que não eram evangélicas. As evangélicas não só tinham essa confiança, né, dos maridos para falar com uma pessoa, com um homem que não estava ligado à família maior, e também essas mulheres trabalhavam mais fora de casa por conta dessa confiança também, o que dava oportunidade de contato para mim ali. Então, esses dois movimentos, por um lado, né, precisar sair daquilo que chamou a minha atenção a princípio, que era a questão da criminalidade, principalmente a questão da criminalidade que não era polícia contra ladrão, bem contra o mal, mas o quanto isso está misturado e confuso ali, ou seja, polícia e crime, ou empresas e polícia, ou empresas e crime, e tudo isso relacionado também com políticos, né? Isso eu abandonei para ir para as igrejas e, ao mesmo tempo, fui muito bem acolhido, principalmente porque, entre essas mulheres, havia ali uma imagem que me favoreceu como alguém que vinha da academia, como uma pessoa que apostava no estudo, e que é alguma coisa que aqueles evangélicos ali valorizavam muito, e evangélicos pobres, principalmente, valorizam em geral. E por conta disso, acabei fazendo uma pesquisa que continuou sendo sobre o tema original, que era os usos e as consequências das mídias sociais. Esse é o tema do meu livro imediatamente anterior, que chama Mídias Sociais no Brasil Emergente. Esse é o resultado do meu doutorado, é um livro para o leitor não especialista, mas é o resultado do doutorado. E, paralelamente a isso, enfim, com a fartura de experiências e de anotações que eu fiz, por conta da possibilidade que 18 meses de pesquisa de campo abrem, né, ou abre, eu consegui fazer o Povo de Deus em paralelo. E foi por isso que o assunto chegou a mim, né? A partir dessa porta de entrada, a porta de entrada para a casa desses evangélicos, que eventualmente se tornaram, vários deles, assistentes de pesquisa que eu precisava contratar para marcar entrevista, me apresentar para as pessoas, e também o convívio diário com essas pessoas no ambiente das igrejas, uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, e uma igreja histórica, a Igreja Batista. Isso me colocou numa posição de observar, em contraste, o mundo não pentecostal ou o mundo não evangélico em relação ao evangélico, e a começar a estabelecer uma lista de coisas que eu não sabia e que eram interessantes e positivas ali. A primeira delas foi a mais impressionante, acho que numa escala, e a que aconteceu primeiro, foi em relação à violência doméstica. A Thaís e eu, várias vezes, passamos horas ouvindo pessoas, principalmente mulheres, mas também crianças, sendo espancadas na vizinhança. E é uma coisa, enfim,
que, enfim, você pode tapar o seu ouvido, mas você não pode tapar o ouvido da sua alma, né? Que aquilo continua acontecendo. Geralmente acontece na sexta ou no sábado, é um fenômeno conhecido, né? Nos dias de pagamento, o marido volta para casa, passa no bar, paga bebida para todo mundo, bebe também, chega em casa, a mulher, enfim, reclama, aquilo escala, se torna um debate, uma discussão, e vira uma briga e com alguma frequência se torna né, uma pancadaria, um espancamento, na verdade, né? E então a primeira vez que eu pus uma marca positiva do lado evangélico, e eu era bastante típico em relação a todas essas rejeições a esse evangélico estereotipado, a primeira vez que eu pus foi isso, falei, ó, não bebem. Se eles não bebem, eles não batem. E se eles não batem, esse aspecto da violência doméstica, esse ao menos, os outros continuam existindo, né? Mas esse deixa de existir. E era uma coisa muito real para a nossa vida ao longo desses 18 meses, para a gente não levar em consideração. O segundo aspecto que me tocou mais do que os outros, apesar de ser menos visível, é a questão da escolaridade, né? Em algum momento, observando esses vários cultos, tanto da Igreja Batista quanto da Assembleia de Deus, eu desligava o som, né, e desligava o que as pessoas, né, na minha cabeça, o que as pessoas estavam falando, e aquilo era uma sala de aula, né, e o pastor dizendo, pegue o livro, abra na página, leia comigo, repita comigo, fale com a pessoa do seu lado, né? Isso fez sentido particularmente quando eu notei que a gente, eu sei lá, não sei se vocês ouviram isso, eu ouvi muitas vezes algo que parece anedotal, né? Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro, né? E nessa quebrada que eu estava, a 100 quilômetros de Salvador, 90 quilômetros do hospital mais próximo, existia uma livraria. Essa livraria vendia o quê? Bíblia. Vendia a Bíblia para pastor, vendia a Bíblia para criança, vendia a Bíblia para ilustrar, vendia a Bíblia com letra grande, vendia a Bíblia para menina, vendia Bíblia para mulher, Bíblia para adolescente. Vocês, quem, como eu, não tem contato com esse universo, não deixa de se espantar pela quantidade e a variedade de Bíblias que existe para vender, né? E elas são um elemento de prestígio, o crente se apresenta pela roupa e pela presença da Bíblia. Se você entrar num ônibus, ou no metrô, ou num ponto de ônibus, você identifica claramente o crente, e as pessoas com quem eu convivi falavam sobre isso, inclusive em situações desfavoráveis no transporte público, elas observavam para ver quem estava lá e quem podia, que elas podiam conseguir como aliadas numa situação difícil, né, um assédio, alguma coisa assim, pela maneira que se vestem. E isso se reflete naquele negócio. Era um negócio que tinha, sei lá, uns 50 tipos de Bíblias, e talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas não muito, né? E tinha lá outros 100, 120 livros, que eram entre livros de autoajuda e livros cristãos. Mas para mim não importava, né? Isso era, assim, esse era um lugar que não tinha nem banca de jornal, porque ninguém lê. Então, o fato de alguém ler alguma coisa o tempo todo e o resultado disso aparecer nas pessoas adquirindo esses produtos e usando esses produtos e saltando da Bíblia para outros livros e desses livros de autoajuda para outros livros mais interessantes, né? No meu ponto de vista, certamente tendencioso para aquilo que me interessa, mas já era uma coisa, era um milagre em si. Eu uso essa terminologia do campo porque mesmo eu não crendo e não sendo evangélico, para mim aquilo dali era a expressão do milagre, né? Ou seja, era água surgindo no deserto, né? Era pessoas se aprendendo umas com as outras a ler por um motivo que elas nem os pastores, ninguém fala disso. Ninguém fala sobre o impacto social da igreja evangélica, né? O quanto a igreja evangélica interfere no local em termos de aumento de escolaridade, mas que era claro e visível e que eu notava, enfim, pelo vocabulário que as pessoas usam, pela quantidade de filhos evangélicos que iam para a faculdade, iam para a universidade, enfim. Uma coisa que, enfim, como eu não fiz uma pesquisa quantitativa, eu não uso dados meus,
mas uma coisa conhecida, né, dentro desse ambiente bastante extenso hoje, de pessoas que estudam sociologia da religião, principalmente relacionada ao cristianismo e a esse grupo, né, dentro do mundo cristão, que são os protestantes, principalmente pentecostais, que vivem e são a maioria dentro dessas periferias, né? Juliano, desculpa te interromper, uma curiosidade. Qual o gap temporal entre a sua primeira pesquisa sobre mídias sociais e o Povo de Deus? 2 anos? Nenhum gap, né? Entre livros. O Povo de Deus era para ter saído no mês que a pandemia fechou tudo, março de 2020. E eu terminei o doutorado em 2017 e o meu livro saiu em 2017 em inglês e 2018, eu acho que, ou 2019 em português. Foi publicado aqui pela editora da PUC, a EDUC, né? Mas eles são um produto, a pesquisa aconteceu no mesmo momento, né? Tá. E a terceira milagre, né, entre aspas, aconteceu num dia que eu estava já bastante familiarizado com todo mundo e estava com outro amigo que eu sabia que falava comigo com frequência, que tinha sido do crime, uma coisa absolutamente comum, né? A presença do ex-criminoso, do ex-traficante nas igrejas, é alguma coisa que faz inclusive parte, né, da liturgia pentecostal, o momento em que as pessoas se apresentam para dar os seus testemunhos, e esse é o termo nativo, né, para falar sobre isso, e elas contam sobre superações, e essa, em relação ao crime, é uma superação comum. Mas nesse dia, eu estava com esse amigo que, enfim, teve preso muitos anos, e falava sobre isso com tranquilidade, e daí a gente sentou numa mesa com outras, sei lá, 15 homens adultos também, que eu conhecia, e eu não me lembro bem como é que aconteceu a informação, não sei se eu inferi ou se ele me falou, todos eles tinham vindo do crime, todos eles. E o que me surpreendeu não foi que eles tivessem vindo do crime, foi que a gente convivia por 10 meses e nada, em nenhum momento das muitas vezes que a gente conviveu, sugeria que eles tinham vivido esses vários momentos de brutalização na prisão. Ou seja, estavam ali pessoas com 2 turnos de trabalho, motorista e pedreiro e tudo mais, enfim, fazendo faculdade à noite e etc. E eram pessoas absolutamente comuns, né? Bons pais, bons maridos, né? E eu fiquei muito impressionado pensando, e que me ajuda a pensar hoje o tema das comunidades terapêuticas, né, que, enfim, é um tema do momento, por conta do tema em relação ao combate aos manicômios, né, mas, ou seja, o quanto o brasileiro popular responde bem e responde melhor ao idioma da religião do que ele responde ao idioma da ciência, né? E como isso é importante para o tratamento, né, de pessoas, tanto de pessoas que vivem no crime, dentro do crime, como as pessoas que vivem nas ruas, são dependentes, e principalmente as pessoas que estão nesses 2 mundos, entre o crime e a dependência, né? Então, eu presenciei algumas vezes a maneira que a gente vê, por exemplo, no documentário Ônibus 174, que vocês possivelmente viram também, ou seja, a maneira como a polícia lida com presos, ou seja, parando no meio do caminho e matando essas pessoas, não necessariamente por raiva daquela pessoa, mas por entender que é o que está ao alcance delas, para tentar mitigar esse tipo de demanda da sociedade, né, por segurança. E vendo isso acontecer ali, né, num outro lugar que, de novo, não tinha nada para fazer isso, né? Ninguém pede para a igreja frequentar isso que um amigo chamou de lixão das almas, né? Então, os evangélicos no lixão das almas. E esse lixão das almas é composto tanto por pessoas ricas quanto por pessoas pobres, tanto por pretos quanto por brancos, né? E só quem está ali, ou geralmente quem está ali, são religiosos, muitos deles evangélicos, né?
E me surpreendia muito, né? O milagre era esse. Como é que você recupera uma pessoa que viveu esse tipo de experiência, né? Como é que você recupera uma pessoa que foi brutalizada dessa forma, né? Que vem do crime, passa pela prisão e volta para cá? Como é que você oferece conta para ela no loja de materiais de construção para ela comprar, sendo que ela tem nome sujo? Como é que você emprega essa pessoa? Quem faz isso é a igreja e são os pastores, que se tornam, de alguma forma, aqueles que avalizam, né, essa compra ou esse emprego. Falam, não, pode ir que esse cara é um crente bom, ele pode, qualquer coisa, se ele dever, eu pago, né? Então, esses 3 milagres me convenceram de que... peraí que está entrando uma pessoa aqui. Que alguma coisa especial estava acontecendo ali. E, além disso, o tamanho, a dimensão, né, desse tema. Então, nesse bairro, um bairro de em torno de 20 mil habitantes naquela época, considerando os dados do IBGE mais aquilo que o IBGE não tinha contabilizado, porque eram bairros novos que estavam surgindo, né, áreas ocupadas novas, muito fluxo de pessoas que chegavam lá para trabalhar com turismo. Essas 20 mil pessoas, havia uma igreja católica. A gente diz que o Brasil é predominantemente católico, né? Tinha uma igreja católica com em torno de 60 lugares que, em geral, estavam desocupados, inclusive porque o padre tinha que dar conta de 3 igrejas, né? Era um padre italiano, existia ali um pequeno monastério, acho que chama, para freiras. Então, essa é a minha familiaridade anterior com o assunto da religião, né? Ou seja, nenhuma curiosidade, nenhum interesse, né, particular, mas a Igreja Católica abandonada, né? 9 terreiros de candomblé no entorno, todos eles muito ativos, muito vivos, e mais de 80 igrejas evangélicas, 80, né? Hoje eu estava vendo o número do Vitor Araújo, que é um pesquisador aqui da USP, que hoje está na Universidade de Zurique. Ele fala sobre espaços no Brasil que tem 60 igrejas por 100 mil habitantes. São os lugares com maior número de igrejas, né? A partir de 60 por 100 mil habitantes. Então, enfim, principalmente em 5 estados. No lugar que eu estava, tinham 20 mil, ou seja, não eram 100, 20 mil e mais de 80 igrejas. Então, esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil dos brasileiros, né? O Brasil em que a maior parte das pessoas vive, sendo que o Brasil tem predominantemente pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês. Era o lugar, ou seja, um grande número de pessoas até meio salário mínimo, depois um grande número de pessoas até 1, e daí até 2 salários mínimos. Era onde eu estava. Escolaridade no máximo até o ensino médio incompleto e 85 igrejas evangélicas. É o Brasil, né? Então, fiz os cálculos, né, para escrever esse livro. Falei, olha, de um lado, tem muita coisa interessante que a gente não sabe, e que não sabe não porque acha que as pessoas são isso ou aquilo, mas porque a gente não gosta de religião, né? E a religião já, a princípio, trava isso tudo, né? Trava a maneira de entender. E, por outro lado, tem essas pessoas que estão se tornando maioria, porque não é possível que aquilo fosse um fenômeno de um bairro, né? Claramente não era, pela quantidade de eventos que aconteciam dos lados, pelas relações de pessoas com outras igrejas, pelos eventos no carnaval, pelas viagens, pelos missionários, as visitas frequentes de pregadores itinerantes. Aquilo era um universo muito maior do que o universo que eu estava, né? Então, foi somar, né? Ou seja, a gente não está olhando para esse fenômeno, e esse fenômeno, de alguma forma, vai interferir na nossa vida e nos cálculos que a gente faz em relação ao que vai acontecer no futuro, a como que a polícia, inclusive, né? Mas como que a política vai se desdobrar. E o povo de Deus é isso, assim, o povo de Deus é um testemunho de uma pessoa que não é evangélica, que fala o idioma da antropologia para dizer, olha, tem alguma coisa aqui que a gente deve prestar atenção. É isso, desculpa se eu falei muito, mas era meio que para colocar a bola para correr aí, para a gente conversar. Não, pelo contrário, não falou muito, não. Mas eu queria fazer um comentário, Juliano. Enfim, eu tenho uma colega de trabalho, a Tatiana Mendola, que ela faz também uma pesquisa muito interessante sobre a questão da religião,
mas ela fala do vazio existencial, né, e da busca da religião para preenchimento desse vazio existencial, mas ela faz uma separação das igrejas. Então, o que ela coloca? Que tem igrejas que trazem o consumo, as relações de consumo como formas de interação e de reconexão. Quando você fala das igrejas evangélicas, elas são muito diferentes entre si, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Eu vejo algumas igrejas evangélicas mais comerciais, né? Elas são, de fato, espaços de relacionamento para ascensão social e melhoria de cesta de consumo. Algumas são mais raiz, mais, de fato, conexões com a espiritualidade e com a religiosidade. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu queria te ouvir, é que quando você fala das igrejas católicas vazias, a gente podia pensar, bom, hoje em dia, com recursos de internet, os eventos que a gente faz, as pessoas não vêm no presencial, elas estão assistindo online, então poderia ser uma hipótese, o que não é o caso, porque me parece que esse talvez tenha sido também um pecado grande da Igreja Católica, que foi não se apropriar rapidamente das mídias sociais e da forma de se conectar com as pessoas nesse espaço público midiático, né? Então, eu queria te ouvir sobre essas duas coisas, sobre essas categorias de igrejas evangélicas e sobre essa questão da relação com as mídias. Cris, só um adendozinho, Juliano, na pergunta da Cris, se você pudesse quantificar. Eu outro dia eu ouvi uma fala sua no YouTube, ali, agora eu não estou lembrando exatamente, mas que nos anos 50 os evangélicos eram menos que 5%, não é? E até os anos 70. E quanto que eles representam todas as denominações, mais ou menos, hoje? Tá bom. Tá. Cristina, eu vou só colocar etiquetas no que você falou, é uma percepção bastante clara, né? Quando você fala desses mais fervorosos, você está falando dos pentecostais, tá? O pentecostalismo é um fenômeno recente, ele é do início do século XX, mas ele é confundido com uma igreja tradicional, porque uma das propostas do pentecostalismo, e que acontece sempre nesses momentos em que o cristianismo protestante se reaviva, é buscar uma imagem do cristão do passado, do cristão da época de Jesus, né? Então, essas relações sociais, a diferença entre homem e mulher, né, o tipo de investimento, né? Então, esses são pentecostais, eles têm uma outra característica importante, eles são um fenômeno principalmente das camadas populares, principalmente, não só, mas principalmente. Então, são as igrejas que abrem caminho nesses bairros, elas se instalam primeiro, e eles são uma tradição dentro desse imensa coxa de retalhos, muito encantada, no sentido da relação com o divino, né? Então, muita fala em línguas, o reteté, que é quando você, enfim, fica rodando em torno de você mesmo, muitas propriedades, cura, né? Muito comum você falar para alguém, Deus falou no meu coração isso para te dizer. Então, é uma religiosidade muito popular nesse sentido e muito encantada, né? Então, só para te localizar. Esses que você fala que flertam com o consumo são os neopentecostais, né? O termo pentecostal é um termo nativo, né? Ele foi criado dentro da igreja, e o neopentecostal é um termo artificial, ele vem do professor Ricardo Mariano, que ainda atua aqui na USP, e ele classifica essa tradição dentro do neopentecostalismo, que agrega principalmente valores de consumo, valores neoliberais, competição, competitividade, etc., e essas ferramentas de comunicação, esse teleevangelismo que aparece no cenário religioso dos Estados Unidos nos anos 50 e que salta imediatamente para cá, pouco tempo depois, né? Então, quando você fala desses caras mais do consumo,
o termo é neopentecostal. E você tem um grupo anterior das igrejas que evoluíram a partir da Reforma, que são chamados igrejas missionárias ou históricas, né? Batista, presbiteriano, metodista, luterano. Então, esse, meio grosso modo, são os grupos principais, né? Você tem esses históricos, que são principalmente no Brasil igrejas de classe média alta, por um propósito missionário estabelecido de conversar com as elites do Brasil, a ideia de que o protestantismo chegaria ao povo se ele chegasse à elite, né? Então, essas missões vieram para falar com a elite, principalmente a Igreja Batista. O pentecostal, essa igreja popular, que se espalha de uma maneira muito embaixo do radar, ninguém percebe, né? Porque ela acontece dentro do mundo da informalidade, a partir do início do século XX, 1910, 1911, surgimento da Assembleia de Deus em Belém, surgimento da Congregação Cristã do Brasil no interior do Paraná e aqui no Brasil, em São Paulo. Então, esse é o universo dessa outra igreja mágica. A igreja histórica é curioso, porque se você comparar a igreja histórica com a pentecostal, você vai ver mais relações da igreja histórica com o catolicismo e mais relações da pentecostal com as outras religiosidades encantadas, né? O daime, o candomblé, o espiritismo, né? Por conta dessa relação com aquilo que não é visível, né? E no entanto, elas pertencem ao mesmo, tanto pentecostais, neopentecostais e históricos, pertencem à mesma tradição, que é a tradição protestante, né? Apesar delas esteticamente falarem mais com outros vizinhos da religião, né? Agora, tem um problema nisso. Essas classificações, elas funcionam até a gente pisar na periferia, né? E que é também o espaço da cultura, e a cultura ela é feita de fluxos, né? Então, apesar de eu conseguir localizar para você, no lugar em que eu morava, as igrejas que cabiam mais dentro dessa tradição neopentecostal, e que eu me refiro, por exemplo, a uma igreja reformada porque ela era originalmente batista e ela adquiriu elementos pentecostais, né? E ela usava ferramentas de marketing. Então, cada pessoa que entrava constituía uma célula. A célula tinha 12 pessoas, como eram 12 os apóstolos de Jesus, e você cuidava daquela célula, e as 12 daquelas células traziam mais 12 outras, e a igreja crescia assim, você tinha metas para atingir, etc. E a questão... Agora, na igreja que eu frequentei, principalmente a Assembleia de Deus, o consumo era uma coisa dada e trazida principalmente por demandas de jovens. Então, na prática, as coisas são diferentes, né? Então, o que eu recomendo muito para quem tem esse interesse é de dar uma andada ou nessas periferias ou nesses polos, por exemplo, na Celso Garcia, aqui em São Paulo, em que você pode entrar e sair dessas igrejas e ter uma noção de como elas são confusas e até interessantemente confusas na prática, né? Então, esses labels, né, esses marcadores, eles acabam servindo muito sociologicamente em situações ideais que existem pouco ou não existem na prática, né? Porque tudo isso não tem como o televangelismo e hoje o evangelismo na internet não influenciar o cenário religioso no Brasil. Sei lá, eu tenho uma consultoria que é especializada nesse tema. A gente fez uma pesquisa recentemente, olhando os principais, todas as pessoas auto-identificadas como evangélicas, que tinham mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? As maiores de todas não tinham igreja, são os pastores pop. Então, e essas pessoas têm, sei lá, 3, 5, 10, 12, 13 milhões de seguidores. Então, essas pessoas criaram uma categoria diferente, né? E elas conseguem ser monetizadas, né? Via YouTube, né?
Isso, não só via YouTube, mas elas se tornam celebridades no meio, então elas fazem turnês frequentando as igrejas e recebendo as doações que a igreja faz para que elas participem ali. Então, esse cenário, na prática, é um cenário vivo, né? Um cenário da cultura, e em que esses elementos aparecem mais ou menos misturados. Então, se você olhar a Assembleia de Deus em relação aos jovens, eles trazem elementos neopentecostais para a igreja, né? Eu estava conversando com uma senhora batista do interior do Espírito Santo, e ela falou: a gente foi forçado. Antes, a Igreja Batista e todas as outras igrejas históricas ou missionárias, elas traziam pessoas de uma maneira muito cautelosa. Então, você está no seu ambiente de trabalho, ninguém sabe quem é quem, do ponto de vista religioso, mas você vê uma pessoa que estava mais triste, você pressentia que havia ali uma briga conjugal, um desconforto, eles falavam: fulana, você quer ir comigo na minha igreja? E era a maneira de você trazer pessoas, de uma maneira muito artesanal, né? E essa senhora me disse: hoje a gente se divide, porque a gente está ficando para trás em relação às outras igrejas, né? Então você percebe que nesse mundo da cultura viva, esses separadores, essas classificações são menos reais, Juliano, menos precisas. Juliano, eu tenho umas perguntas para você. Eu, por um acaso, assim, eu acabei convivendo desde criança com pessoas de outras religiões, porque eu tinha vizinhos que eram mormons, tinha vizinhos que eram adventistas de sétimo dia, tal. E aí, assim, uma coisa que eu observei desde muito tempo, da diferença da igreja católica para essas igrejas, é que, primeiro, esses pastores, eles são bem ativos, eles não dão só o assistencialismo para a pessoa quando ela precisa, mas, como você falou, eles ajudam a conseguir emprego, e assim vai. Na igreja católica, não, o máximo que a pessoa consegue é ali uma cesta básica, depois ela se vira, né? Nessas igrejas, o que eu via dos meus vizinhos e tudo mais, é que existia tipo que um clube, eles faziam parte de um clube em que uma pessoa ajudava a outra a conseguir emprego, a arranjar comida quando estava desempregado e tudo mais. Esse era um ponto. Outro ponto também que eu observo de diferença para a Igreja Católica é que nessas igrejas a parte cultural é muito importante, principalmente a música, né? Então a maioria, mesmo sendo muito pobre, morando na periferia, tocava um instrumento, cantava em coral. Por quê? Porque dentro da igreja ela tinha isso. Então, isso daí é uma atividade cultural. A pessoa não tem dinheiro para ir na Paulista, mas ela vai na igreja cantar, ela tem ali um grupo que vai fazer uma festinha e tudo mais. Isso na igreja católica não tem, né? Então, eu acho assim que são dois pontos. Um é essas atividades culturais e o outro, eu acho que também é a presença mais ativa dos pastores em relação à questão da população, de ouvir a população, porque os padres, eles são muito distantes, né, na igreja católica, das pessoas que vão na igreja. Você não acha, você observou isso? Bom, primeiro eu vou fazer você falou de Mormon, Adventista e Testemunho de Jeová, certo? Mas tinha batistas também, tinha uns vizinhos lá, o lugar onde eu morei tinha muçulmanos, tinha todo mundo ali misturado. Não, é que esses três grupos, você acabou de listar três que não fazem parte desses três grupos que eu mencionei, que eu nem ia mencionar para não ficar complicado. Eu já acabei falando de Renovados, que é um quarto grupo, e esse que você falou é um grupo intermediário, porque eles surgem no século XIX, nos Estados Unidos, de pessoas que saem dessas igrejas históricas, metodista, batista, presbiteriana, etc., dentro de fenômenos de avivamento relacionados principalmente à perspectiva, naquele momento, da iminência do fim do mundo. Então, tanto Testemunhas de Jeová, Adventistas, todo mundo, de alguma forma, tem uma visão mística que calcula a data que vai acabar, e, enfim. E eles são diferentes. Hoje eu trato, para simplificar esse grupo, como parte dos históricos, mas os históricos os rejeitam como seita, e eles rejeitam os históricos como seita. Então, em várias dessas igrejas, não é suficiente que você tenha se convertido em outra igreja, você precisa se reconverter, porque a deles é mais certa, né, nesse sentido. E é um grupo particular. Mas, enfim, estou só dizendo que
isso que você trouxe, do coral principalmente, em alguns casos de programas esportivos, isso é muito presente nessas igrejas, e eu acho que você usou um termo feliz aí, apesar dele ser um pouco grosseiro, num certo sentido, né, para quem escuta, que é o do clube. Mas é uma coisa que você percebe muito dentro dessa lógica missionária de igreja, que são igrejas que não têm dono, né? São igrejas que atuam dessa forma missionária, então elas têm dinheiro destinado a isso, a essa obra de bater nas portas das pessoas e a realizar eventos, né? Por exemplo, o Mano Brown, ele estudou numa escola adventista, né? E ele, até onde eu sei, ele trabalhava dentro dessa escola para pagar o custo da escola. Então, essas escolas que são oferecidas ali, muitas vezes servem como possibilidade para pessoas que não têm grana e não querem mandar os filhos para a escola pública por conta de medo em relação ao ambiente. Esse tipo de serviço está à disposição, sim. E, ao mesmo tempo, tem um termo técnico que a disciplina usa com a frequência, que são essas redes de solidariedade ou redes de ajuda mútua, né? Que não se limita ao pastor. E acho que muito pelo contrário, né? O pastor é um elemento importante porque ele avaliza ali algumas coisas, te dá a possibilidade de pegar empréstimo, ajuda no emprego, mas o grupo mesmo é muito mais ativo dentro da igreja, muito mais do que o católico, até onde eu conheço, né? Nesse sentido, eu acho que tem até um elemento surpreendente, que o catolicismo paga o preço por não ter recebido bem a mulher, e a mulher ainda é uma figura menor dentro da Igreja Católica, sendo que a mulher é predominante em todas essas religiões, inclusive o protestantismo. Na Igreja Universal, por exemplo, ela representa mais de 70% das pessoas, né? E dentro dessas igrejas, apesar de, da nossa perspectiva, essas igrejas serem machistas, como o país todo é machista, nessas igrejas, comparado ao ambiente que elas estão, elas têm muito mais possibilidades do que ser a dona de casa que trabalha na loja da esquina, né? Então, ali ela pode ser a pregadora, pode ser a professora da escola infantil, e dentro dessas redes de solidariedade, quem está ali no front são as mulheres, né? Então tem também esse elemento a mais ali, não é só o pastor, né? É o pastor e toda essa comunidade que está no entorno que é levada na vanguarda por mulheres que muitas vezes se convertem por conta do seu círculo, né? Então o homem vai para a igreja porque ele é drogado, porque ele é alcoólatra, porque ele está desempregado, porque ele está doente. A mulher vai para a igreja porque o marido está desempregado, porque o filho está envolvido com tráfico. Ela não vai por ela vai pelos outros e acaba eventualmente trazendo alguns ou todos da própria família. Juliano, deixa eu fazer uma pergunta, se você... Você falou de Celso Garcia, me ocorreu duas comparações aqui, se você pudesse explicar. Ali no Brás tem sede de duas organizações, né? A Universal do Reino de Deus, né? Lá o templo do Rei Salomão, e é sede da Congregação Cristã no Brasil. Se você pudesse, eu não digo diferenciá-las, mas eu digo, ou pelo menos explicar o estupendo sucesso comercial, financeiro da Universal do Reino de Deus. É um império, é um verdadeiro império, né? A fortuna acumulada ou pela igreja, ou pelo Edir Macedo, enfim. Quer dizer, o que diferencia uma da outra? Desculpa, eu não tinha respondido a sua pergunta anterior, né? Então, só para voltar, o tamanho desse grupo hoje, e é uma coisa, acho que ajuda a indicar. Eu costumo dizer que a segunda informação mais importante sobre a importância, que dá importância para se estudar esse assunto, é o tamanho dela, né? Então, o dado mais recente que a gente tem é o do Datafolha de 2019, dezembro de 2019. Então, no Brasil, e é uma pesquisa muito inferior ao censo do IBGE, né? Uma pesquisa com 3 mil respondentes, um pouco menos.
Então, ela faz tudo por proporções e aproximações, né? Então, 176 capitais, ou 176 cidades, com 2.900 e poucos respondentes, daí você projeta o tamanho total a partir dessa amostra, né? Uma amostra grande e muito representativa para quem faz pesquisa quantitativa. Existe no Brasil 31,8% de evangélicos, segundo esse dado, né? Então, 1 em 3 brasileiros é evangélico. 1 em 3. Agora, para mim, essa é a segunda informação mais importante. A informação mais importante de todas é o fato da gente não entender patavinas desse assunto. Seja intelectuais, administradores de empresa, políticos, principalmente políticos de esquerda, mas não só, executivos, não têm noção desse público. Ou seja, não só para dialogar, né, para falar melhor, mas mesmo para tirar proveito de oportunidades de negócio, sabe? Então, é muito surpreendente. Sobre esses grupos, você falou da congregação, a congregação é a igreja pentecostal, primeira igreja pentecostal do país, uma igreja muito interessante, muito particular, enfim, mas ela está dentro dessa tradição que eu estava repetindo, estava apresentando agora há pouco, né, dessa igreja encantada, dessa igreja de origem popular. Eles têm algumas particularidades, assim, uma delas é a afinidade da igreja com a música. Então, e também o fato deles consumirem bebidas alcoólicas de uma forma moderada, mas a música é muito especial, então não existe não músicos dentro da igreja. Todo mundo que entra na igreja aprende música, e de uma maneira muito sofisticada, eles fazem com frequência saraus que varam à noite cantando músicas religiosas, hinos religiosos, né? Então, uma igreja... E eu questiono, sabe, a quantidade, isso que você chamou do sucesso da Universal. A Universal é o sucesso porque a Universal aparece para a gente por conta da TV Record. A Universal tem 2 milhões de seguidores, de fiéis. A Assembleia de Deus tem 12. A Assembleia de Deus é a segunda maior igreja do Brasil, depois da Católica. Agora, institucionalmente, é uma organização muito diferente, né? Muito mais relacionada por vínculos de prestígio, né? A Igreja Batista é maior do que a Universal, né? Em termos de números de fiéis. Acho que tem 4 milhões de fiéis. Então, agora, isso não tira o mérito do Bispo Macedo de ter produzido ali uma síntese religiosa muito interessante e que fala muito, principalmente com o brasileiro pobre, que busca ali, entre outras coisas, um caminho que é notado claramente e abundantemente na literatura sociológica para ascender para as camadas médias. E ao fazer isso, ele não busca nada mais, nada menos do que todos nós aqui temos, que é a possibilidade de ter um imóvel, a possibilidade de mandar os filhos para uma escola segura, a possibilidade de ter um plano de saúde, né? A gente, em geral, demoniza, né, e tem muitos motivos para criticar essas organizações, mas essas organizações não pertencem só a essas pessoas. Se você entrar dentro da igreja, ela pertence às pessoas que estão ali, aqueles fiéis, que muitas vezes disputam com a liderança quem decide as coisas. Por exemplo, tem uma antropóloga que hoje é da UNB, a professora Jaqueline Teixeira, que documentou, a partir de uma pesquisa com grupos de mulheres no WhatsApp da Igreja Universal, um processo interno da igreja entre mulheres para rejeitar o esforço da igreja de declarar apoio ao Bolsonaro em 2018, né? Então, a gente muitas vezes olha a pontinha do iceberg, o que a gente consegue ver, e faz inferências e assume coisas de uma maneira muito pouco informada, que eu acho que é um problema ali, sabe? Talvez pela pela escolaridade a mais que a gente tem em relação ao país, a gente se acha no direito de dizer que essas pessoas não sabem o que elas sabem muito mais do que a gente, né? Por conta da presença da religiosidade mesmo, ou seja, não é só por elas serem evangélicas, mas porque elas têm parentes que são da Umbanda, do Candomblé, espíritas, mesa branca, tudo,
né? Ou seja, elas entendem desse assunto de uma maneira e sabem discriminar qual igreja é tal e quais são os procedimentos e quais são os ritos, de uma maneira que para a gente não existe, né? Tem um pesquisador americano, tentar encontrar o livro dele aqui, que fala disso claramente, né? Ele fala, olha, para quem é intelectual, em geral, associado à esquerda, ou a igreja não serve para nada, ou a igreja é uma coisa do mal. Então você já aniquila qualquer tipo de diálogo com esse fenômeno. E muitas vezes esse fenômeno é aquilo que possibilita que você dialogue com aquele grupo, né? Eu tive uma oportunidade de conversar numa conversa parecida com essa, com o pastor Henrique Vieira, que vem de é identificado hoje como um evangélico progressista, mas que vem desse ambiente popular da periferia da metrópole, né, do Rio de Janeiro. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Pastor Henrique Vieira, o deputado federal. Né? Ah, tá. Talvez o principal expoente da evangélico progressista, né? Uma pessoa que defende o aborto, defende o direito ao aborto, defende, enfim, que a igreja abra mão desse tipo de, algumas igrejas, né? Perseguir pessoas de outras religiões, principalmente de matriz africana. E eu perguntei, então, pastor, mas como é que a gente conversa com aquelas pessoas que estão ali na ponta, né? Porque não adianta a gente citar Marx, Hegel e sei lá quem, Marcuse, né? E ele falou, a gente tem uma responsabilidade, inclusive por ter abandonado alguns termos-chave que são fundamentais. Ele citou 3: família, vida e amor. Amor é brega, família é patriarcal e vida é contra o aborto. E você matou um canal de falar 3 canais de falar com as pessoas, né? Se você vai falar a família, ela sustenta o mundo popular, né? A família quando o Estado falta, é a família que supre, né? A vida, quem que é contra a vida, né? Ali, você vai ser a favor do quê se você é contra a vida? E você não pode falar de amor porque é brega, né? Porque amor é romântico e não tem nada a ver, né? Então, são algumas das nossas limitações aí para, enfim, de alguma forma, começar a se expor a esse debate, né? E participar desse debate para além, né, dessas caricaturas que chegam para a gente São muitas mediações, né? Então, é o jornalista que não sabe do assunto, que fala com o evangélico, que é o evangélico que não representa todo mundo, ele é conhecido mais para a gente do que para lá, né? Ou talvez até seja conhecido, mas não é tão respeitado. Então, você tem várias caricaturas até chegar na gente e a gente se acha suficientemente informado e faz um julgamento sem nem ter lido a literatura, nem ter conhecido pessoas e visitado, e falado, e interessado, e nem ter vocabulário para falar. Né? Então, acho que é o caminho. Mas eu comecei falando isso. Eu sinto isso mudar. E esse tipo de conversa aqui indica isso. Eu estou trabalhando ajudando o diretor que vai estar fazendo uma série documental, que eu infelizmente não posso comentar, mas até aí eu posso. E ele falou, eu tenho comentado com as pessoas que eu estou fazendo, né, um documentário sobre esse assunto, e as pessoas inteligentes com quem eu falo, não as que eu não considero inteligentes, mas as inteligentes falam, nossa, excelente, assunto importante, né? Que é uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás a gente não ouvia, né? Ou seja, a reação, a minha própria, era imediata, assim, evangélico ficou fora. E é um assunto tão importante, eu cito aqui para os meus alunos, né? Se nós formos pensar, Hegel tem uma biografia feita por ele sobre Jesus Cristo. E há, sem entrar se tem fé ou não tem fé, isso é factual. Há um ser humano, se ele é filho de Deus ou não, isso é outra questão. Há um ser humano que o tempo da civilização é contado antes dele e depois dele. Quer dizer, a importância desse tema e a importância desse personagem é impressionante, né? Então, e mesmo no mundo muçulmano, ele está dentro dessa mesma família cultural. Né? Então, esse é um tema importantíssimo, né?
historicamente e economicamente, sociologicamente, antropologicamente, né? Então, fantástico. Quando a crise e nós aqui aventamos a possibilidade de te trazer, foi fantástico. Mas a Evelyn levantou a mão, Evelyn. Bom, queria agradecer ao Juliano, que eu também acho muito importante esse tema. Eu tenho curiosidade por ele há algum tempo, e eu encontrei um livro de um antropólogo americano chamado Looking for God in Brazil. Eu não sei se você... ok. Então, você já conhece, tudo bem. Está traduzido, inclusive. Eu não sabia. Qual que é há a muitos... qual que é a editora? Mauad. Um livro importante mesmo. E eu queria apontar algumas coisas. Quer dizer, no campo de toda essa nossa ignorância total, que eu concordo inteiramente, sobre um fenômeno tão importante que arrasta milhões de pessoas numa passeata, né, quando eles têm seus... Marcha para Jesus, né? Marcha para Jesus. 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, etc., né? Fenômeno fundamental. Eu queria apontar 2 coisas. Uma, que eu também tive essa percepção da importância que pelo menos alguns grupos dão à questão da educação, porque eu senti isso na USP, quando eu fui dar aula na EASH, né, que atraiu mais esse tipo de famílias, e a importância dada à educação e consequente inserção social, né, das pessoas através da educação. Outro ponto, você falou sobre a mulher, e achou que nesses grupos religiosos a mulher tem mais apoio e tudo mais. Eu diria que isso está também vinculado à questão da família, né? Porque que você também apontou, né? Eu, por acaso, uma vez estive olhando algum dos canais evangélicos e vi um pastor entrevistando um casal, né? E o casal relatava que a igreja conseguiu reatar o casamento deles, porque ele tinha saído de casa, blá, blá, blá. Ou seja, é toda uma estratégia também econômica, não é? Acaba sendo uma estratégia, embora não seja consciente, né? Mas você reconstituir um domicílio, um lar, etc., é uma unidade econômica, e com isso você reconstitui também e permite essa ascensão social. Outra evidência que eu acho tão importante, é a recuperação de drogados dentro das prisões, né? A gente acho que já falou sobre isso uma vez, mas o que representa você recuperar alguém que é um viciado, né? Para dentro de uma família, porque ele é exatamente a destruição econômica daquela família, além de todos os outros problemas, tá certo? Então, eu acho que esses pontos são extremamente... A minha curiosidade, ela é muito restrita, e minha informação muito superficial, mas eu acho que nós temos aí sendas para investigar que são muito importantes, eu acho. Então, vou comentar 2 coisas que eu considero importantes a partir do que você trouxe. Existe um debate acontecendo nesse momento, enfim, infelizmente vindo do governo federal, ou a partir, né, dos partidos ligados ao governo federal, partidos de esquerda, no sentido de retirar financiamento dessas comunidades terapêuticas,
né? Eu não sou um especialista nesse campo, conheço pessoas que são, né? Mas eu tenho mais um testemunho. No bairro em que eu morei, o hospital mais próximo ficava a 90 quilômetros, como eu disse. E ali havia uma comunidade terapêutica, ou seja, um espaço aberto para quem quisesse entrar ou sair, ofertando recuperação para pessoas que estavam no crime, que queriam sair, mas a única porta de saída para quem quer sair vivo do crime é pela conversão. Então, ofertavam esse serviço e ofertavam também esse tipo de apoio às pessoas que buscavam sair enfim, se desprender, né, da dependência, né, às substâncias. E é muito comum a gente entrar ali e se sentir ofendido, né, e como se aquilo fosse algum tipo de charlatanismo, né? E eu acho que é principalmente por ingenuidade e por um certo elitismo que essas comunidades estão nesse momento sendo descapitalizadas, né? Porque elas têm direito, prestando serviço público, elas podem pedir recursos para funcionar, que é metade, até onde eu entendo, eles podem conseguir metade do valor para oferecer o serviço, né? E isso vai de encontro, da mesma forma como o tema LGBT e as igrejas batem de frente, né? Nesse caso, são as pessoas, são profissionais de saúde ligados à luta antimanicomial, que tem um problema, enfim, muito assim, de ethos em relação a esse lugar. Elas acham que essas comunidades, e muitas delas são muito problemáticas, muitas outras não são, né? Mas que elas usam voodoo, entre aspas, para usar dinheiro público e converter as pessoas, né? E falam isso, acho que com o mesmo tipo de preconceito de quem não conhece, não frequenta, não vê, não sabe diferenciar, não sabe separar uma da outra e acaba criando um problema de saúde pública, porque o que eles gostariam que tivesse nesses bairros não existe, nem existirá rapidamente. Então, no curto e médio prazo, o funcionamento desses espaços é fundamental para quem mora ali. Então, se você quer, de alguma forma, dialogar com essa realidade, é importante, antes de tirar, oferecer a alternativa. Eu estou falando isso só porque é um assunto que está sendo debatido e decidido nesse momento. Com relação à outra parte, você falou sobre estratégia econômica, eu queria dizer que você e eu padecemos do mesmo mal nesse sentido, né? Porque a gente não só usa a nossa forma de racionalidade para falar sobre aquele fenômeno, mas a gente considera a nossa racionalidade superior àquela. Então, no fundo, o que eles querem dizer, o que acontece, usando, e isso, num certo sentido, sugere, né, que a nossa explicação e o nosso entendimento é melhor e mais importante do que aqueles. Eu ouvi isso muitas vezes, e eu não estou repreendendo nem criticando, eu estou me solidarizando aqui, porque eu frequentemente padeço desse mal, ou seja, o meu livro é um livro que explica a fé, mas eu tento, sempre que possível, estar alerta para isso, né? Eu estava numa reunião no ano passado, nesse contexto todo de campanha, discussão política, e fiz uma apresentação parecida com essa, e no final da apresentação a pessoa falou, tá bom, mas como é que a gente explica para eles que? Né? Como se eles fossem menos capazes de explicar e de entender, né? Então, o desafio é sempre como que a gente ouve e dialoga, mais do que como que o Henrique Vieira fala isso também, né? Ele fala, ó, primeira coisa a fazer em relação a esse grupo é tirar enfim, a lista de instruções, né? Parar de falar segundo aquela
aquele livro de regras, que isso é isso, isso é aquilo, aquilo é aquilo, né? Tirar aquilo debaixo do braço e ouvir, né? E estar lá e ter atenção e perceber que aquelas pessoas, elas são podem ser incrivelmente inteligentes e capazes de ler a gente da mesma forma como a gente tenta ler elas, né? É isso. Gente, eu vou precisar ir, infelizmente. Deu a minha hora. Eu peço desculpas. Imagina, a gente só tem a agradecer, Juliano. Esse é um assunto de fato apaixonante que a gente precisa falar mais, conhecer mais. Alberto, você abriu a câmera, você ia falar alguma coisa? Não, é o momento de despedir, né? Então, tá bom. Juliano, eu acho que não se encerra aqui, acho que a gente abriu portas para esse diálogo aqui no Mangaba, não é, Zé? eu queria também, em nome dos participantes, te agradecer muito e já pedir aqui que, se você, num momento futuro, volte aqui para discutir, que esse tema nos interessa muito, importantíssimo, né? Do ponto de vista antropológico, econômico, sociológico e até religioso mesmo, né? Filosófico. Então, te agradecer muito, Juliano. Você deu uma verdadeira aula para nós que conhecemos muito pouco sobre isso. Eu que agradeço. Para mim, eu me tornei quase um apóstolo da antropologia da religião, né? E queria me oferecer, se vocês quiserem, para intermediar o contato de alguém de vocês com a editora Geração, a mesma que publicou a biografia do Zé Dirceu. Caso vocês queiram, eles vendem o livro a preço de custo. Então, se, sei lá, tiver 10 pessoas, de repente passa a valer a pena. Queremos. Se vocês disserem quantas pessoas a Cris deve ter dito, isso vai ficar gravado no nosso canal no YouTube, e vamos veiculando essa sua fala também, tá bom? Combinado. Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, Juliano. Eu mando o link da gravação depois. Até a próxima. Obrigadão. Tchau. Obrigado, Cris. Obrigado, Tchau, Evelyn, Carmen. Tchau.